Olá! No PUC Comunidade, vamos conversar sobre o projeto de extensão Arbitragem nas Comunidades, que é realizado na PUC Minas no Barreiro, em Belo Horizonte. Para falar sobre o assunto, recebo no estúdio o coordenador do projeto, professor Carlos Henrique Soares, e a extensionista Fernanda Parreiras. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Olá, muito obrigado. Professor, o que é a arbitragem? Então, a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos diferentemente do que acontece com o Poder Judiciário. Ela, por si só, ela tem algumas características mais interessantes do ponto de vista de rapidez na resolução de conflito que o Judiciário hoje não tem. Então, portanto, a arbitragem, ela, para ser institucionalizada, é preciso que as partes autorizem um árbitro a decidir por elas. Isso é feito através de um contrato que nós chamamos de contrato de instituição de arbitragem. Ela nos autorizando a decidir, nós podemos dar uma decisão para aquele conflito que efetivamente o judiciário demoraria talvez aí de 4 a 5 anos. Só com um pequeno detalhe, a arbitragem não cabe em todos os casos. Portanto, em questões penais, em questões que envolvem direitos não disponíveis ou não patrimoniais, esse arbitragem não está autorizado a realizar a sua atividade. Mas em questões de batida de trânsito, em questões que envolvam conflitos por danos materiais, em questões de relação de vizinhança, em questões de direitos empresarial entre empresas, todas essas que são consideradas direitos disponíveis, a arbitragem está plena e apta para poder participar. Só um detalhe, o custo é o que impede que a arbitragem seja popularizada. Porque todo árbitro, e quem quer ser árbitro de algumas instituições ou câmaras de arbitragem, cobram caro para fazer ou dar a sua decisão. Nossa experiência é fornecer para a comunidade árbitros de graça. E isso vai incentivar uma mudança no paradigma de resolução de conflito. E a decisão dada por um árbitro tem o mesmo valor que uma decisão dada pelo juiz. E em que consiste o projeto Arbitragem nas Comunidades realizado no Barreiro? Justamente isso. Identificando que a arbitragem já tem anos no Brasil e ela não consegue se popularizar, justamente porque ela é cara do ponto de vista econômico e todo mundo faz a opção pelo judiciário, onde é possível ajuizar ações sem precisar pagar, que a PUC identificou, obviamente isso demandando um estudo para a realização disso, que se nós baratearmos o árbitro, a arbitragem pode virar um fenômeno interessante. Ou seja, nós podemos ser hoje a única Câmara arbitral do Estado de Minas Gerais e talvez do Brasil que fornece árbitro gratuito para resolução de conflitos. E vocês podem citar algum exemplo de resolução que vocês tiveram no projeto? Nós estamos num período, como a arbitragem ela é bastante nova do ponto de vista de credibilidade da comunidade, ainda mais de uma comunidade carente, nós estamos ainda num período de divulgação das ideias da arbitragem e, obviamente, de uma confiança por parte da comunidade com relação à arbitragem. Então, hoje, nós temos dois casos que foram, assim, casos que já foram tratados pela Câmara e que a gente pode informar. Um envolvia batida de trânsito. Inclusive, houve uma composição, eles acabaram não chegando na sentença arbitral propriamente dita, eles fizeram um acordo e desse acordo a gente só homologou, né? E esse acordo evitou, inclusive, uma sentença, uma condenação penal do ponto de vista de batida de trânsito em razão das lesões corporais que a batida causou. Isso pôs por fim todo o problema penal que uma das participantes tinha. Isso foi ótimo. E o 2, esse está ainda em trâmite, é um processo que teria no judiciário uma demora de mais ou menos 4 a 5 anos, precisaria-se de prova pericial de engenharia civil. O defensor público lá da comarca, obviamente do Barreiro, verificando que era possível levar esse conflito para se resolver na arbitragem, trouxe para nós a demanda e, obviamente, as partes aceitaram fazer essa demanda por uma questão de vizinho. Havia ali uma briga de construção de muro, se o muro estava certo, se estava dentro da divisa, se estava obedecendo às normas da engenharia. Portanto, nós estamos agora, né, fazendo um segundo passo,
que é a interdisciplinariedade, trazendo alunos de outras áreas para nos ajudar na resolução desses conflitos. Isso é o mais interessante. Então, agora, a engenharia está fazendo a perícia para poder, nesse segundo passo, nós decidimos com base numa sentença arbitral, que é dada sempre por um árbitro, nomeado pelas partes. Fernanda, qual a importância de participar de um projeto de extensão como esse? Além da experiência acadêmica, né, que a gente ganha, e a visão que nós temos do projeto, quando a gente coloca o projeto, quando a gente pratica, né, juntamente com a comunidade, é a questão da inovação, né, que o projeto trouxe para solucionar os conflitos de forma célere e visando uma inovação, né, porque antes a arbitragem ela era elitizada e agora ela está sendo acessível a toda a comunidade. E isso acho que é importante ponderar, desculpa intervir, mas a arbitragem ela tem esse fator de, se nós conseguirmos aproximar, nós vamos ser um aliado do Poder Judiciário, nós podemos contribuir para, em tese, algumas demandas não serem mais propostas pelo Poder Judiciário, o que desafoga em certo momento. Nós trazemos a comunidade para dentro da PUC, e isso está sendo uma recepção extremamente gratificante do ponto de vista de incentivo, e a gente consegue, resolvendo conflitos de vizinhança, batidas de trânsito, questões simples do dia a dia, evitar questões penais, porque isso pode chegar numa questão penal. Uma simples briga de vizinho pode chegar, por exemplo, num homicídio. Então, se resolver a questão de uma briga de vizinho, nós estamos evitando outros tipos de coisas, ou seja, o acesso à justiça é muito mais do que ajuizar uma ação no judiciário. O acesso à justiça passa também pela arbitragem, e é isso que a gente está querendo chegar lá na CUC Barreiro. E o preço, como o senhor citou, é o único impedimento para que a comunidade tenha acesso à arbitragem? Não, o preço é um fator primordial, mas nós temos também o desconhecimento. É a divulgação, né, da arbitragem. Hoje, infelizmente, as partes ainda optam pelo Poder Judiciário porque tem um certo receio da inovação ou daquilo que efetivamente não passa pelo poder público. Então, desconfia-se, e essa é uma das questões que é levantada, de que pode ser que o judiciário seja mais moroso, mas pelo menos ele é mais confiável. E não é verdade. Nós temos aí inúmeros casos de corrupção no Poder Judiciário e obviamente, isso também não gera tanta descredibilidade igual a arbitragem. Então, nós estamos querendo divulgar a arbitragem para poder trazer mais demandas, para poder divulgar mais e permitir mais acesso à justiça. O acesso à justiça passa não pelo Poder Judiciário, mas pela própria comunidade. Sim, e o projeto, como ele faz essa divulgação com a comunidade? Através de palestras, né? A gente tem feito divulgação em batalhões, nós estamos fazendo parceria com comerciantes do Barreiro e estamos fazendo divulgação, fizemos divulgação em outras emissoras. E assim, a gente sempre pega nessa questão de buscar a comunidade a participar com a gente. Nós temos reunião na terça-feira da rede social e a gente faz a divulgação dessa forma. Essa rede social, só para complementar, ela é uma reunião que se faz com toda a comunidade dentro da PUC, onde os líderes comunitários são apresentados a ele determinados projetos que podem ajudar nas comunidades. E essas comunidades, então, podem servir de alimentação para as nossas ideais, que obviamente a gente precisa do conflito. Precisamos, né? E aí a gente explica para eles o que é, eles levam para a comunidade, identificam demandas que podem ser resolvidas e trazem para nós, para que a gente possa resolver. Nem sempre a gente consegue a resolução. Claro que algumas a gente vai devolver e vai dizer, olha, isso não pode pela arbitragem, ou isso, infelizmente, a arbitragem se trata, mas a gente não consegue resolver. Quais casos? Que envolvam essas questões bancárias, de dívidas com o banco, porque o banco não aceita trabalhar lá. A mesma coisa com questões de plano de saúde e telefonia. Eles não aceitam. Por quê? Porque a morosidade do judiciário é mais benéfica para eles. E quem pode participar? Quem pode ser atendido pelo projeto? Então, toda a região metropolitana de Belo Horizonte estaria apta, até mesmo de fora, desde que aceitem vir para cá. Mas, como nós estamos trabalhando com a comunidade, a experiência maior é na comunidade do Barreiro. Mas nada impede que alguém seja
fora do barreiro e possa querer trazer a demanda para nós. Se ela for possível, não tem problema nenhum. E é só procurar vocês na PUC do Barreiro? Isso. Nós temos um contato que é o contato direto. Não adianta ligar, tem que ir lá. Né? Lá na PUC Barreiro é presencial. Na PUC Barreiro, no prédio 5, na sala 104. Sempre vai haver uma pessoa lá para atendimento. Né? E, obviamente, para identificar se aquela demanda vai ser ou não possível através do atendimento, através da arbitragem. Né? E o horário de atendimento é de 13 às 17 horas. Né? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Ok. Professor Fernanda, muito obrigada. Por nada. Muito obrigado. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Envie sua dúvida, sugestão ou comentário para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá!